Boa noite, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a nossa primeira live aqui do Aposentadoria Simplificada. E hoje a gente vai trazer aqui um tema bem legal, bem bacana. Inclusive, eu pensei nesse tema durante essa semana, numa situação que aconteceu comigo mesmo. E o tema é possível fazer renda com aposentadoria especial ainda, mesmo depois da reforma, né? Só para a gente poder dar aquela introduzida aqui e falar um pouquinho sobre o nosso projeto, como é a nossa primeira, é a primeira live, né? A gente vai ter aqui encontros semanais, toda semana a gente vai... Oi Celi, boa noite, tudo bem? Então, toda semana a gente vai ter encontros semanais, às terças-feiras pela manhã, quinta-feira à noite, né? E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão da aposentadoria, como que faz para requerer, como traduzir essa legislação previdenciária, que ela é bem confusa, ela é bem, assim, às vezes complicada mesmo, até para quem trabalha na área, às vezes sente uma dificuldade de entender mesmo as normas. Então, a gente vai simplificar, eu vou trazer, assim, o máximo de simplicidade que for possível para essa área, que é uma área tão grande, tão vasta. Se a gente for parar para ver, para pensar mesmo, hoje no Brasil existem mais de 80 milhões de segurados vinculados ao INSS, à Previdência. Então, assim, são mais de 80 milhões de pessoas que são potenciais clientes para quem quer atuar nessa área. É uma área que, por mais que às vezes pareça confusa ou difícil, ela não é. Ela é uma área simples, você sabendo as normas, sabendo as regras, é muito simples de se trabalhar ou de fazer o que for preciso ser feito ali para fazer um requerimento para você mesmo ou para algum amigo, algum cliente. Então, foi no meu dia a dia de trabalho mesmo, né? Eu sou procurador federal. E no meu dia a dia de trabalho, eu faço a defesa do INSS em juízo, e diariamente eu vejo muito erro, muitos problemas na hora de fazer o requerimento, que acabam atrasando esse pedido. Às vezes uma aposentadoria que era para sair ali em 3, 4 meses, isso em decorrência da fila que existe hoje, ela acaba levando 1 ano, 2, 3, ou nem deferido o pedido, porque a pessoa fez algum pedido errado, esqueceu de juntar um documento. E o INSS, na via administrativa, ele é bem, assim, rigoroso quanto a isso. Por isso que eu vendo isso no meu dia a dia de trabalho, eu pensei, não, poxa, gente, as pessoas, elas precisam saber mais disso para elas poderem ter mesmo esse conhecimento e agilizar esses pedidos, e até mesmo fazer uma renda extra, né? Hoje, se for parar para pensar, é possível fazer uma renda extra por mês de uns R$ 2.000, sendo bem conservador, só trabalhando com o INSS. Tem várias coisas que dá para fazer mesmo, né? E hoje eu vou trazer esse nosso assunto aqui da live, justamente por uma questão que aconteceu comigo nessa semana, né? Como eu comentei no começo aqui. Eu fui abastecer o carro, e eu estava lá no posto de gasolina e no caixa, e tinha uma senhora que estava na minha frente. Ela estava conversando com o frentista, eles já se conheciam ali, ela devia ser uma cliente regular. Eu fui num posto que era longe de casa, eu estava passando lá e acabei parando nesse posto. E ela conversando com ele, e ele, e aí, você já está aposentada, já se aposentou, né? A aposentadoria é um assunto muito recorrente, você encontra em qualquer lugar praticamente, alguém está falando alguma coisa sobre aposentadoria. E ela pegou e falou para ele, não, eu não me aposentei, agora eu nem sei quando que eu vou me aposentar, porque a reforma da Previdência acabou com muita coisa. E ela falou, eu sou da área da saúde, e a reforma da Previdência agora, com a mudança que teve, não existe mais aposentadoria especial. Opa, como assim não existe mais aposentadoria especial? Eu pensei, não é verdade, né? E ela falou, agora eu vou levar aí uns 15, 20 anos para me aposentar. E pelo visto ali, ela já tinha uma certa idade, ela já devia ter um bom tempo de contribuição, um bom tempo de trabalho. E se fosse pelas regras anteriores, ela devia ter que trabalhar mais uns 3, 4 anos, ela já estaria aposentada. Mas
o que me chamou a atenção foi realmente essa falta de conhecimento. Ela fala, não existe mais aposentadoria especial. Será mesmo que não existe? A reforma acabou com a aposentadoria especial? E a resposta é não, a reforma não acabou, ela ainda existe. E hoje tem muita gente, no meu trabalho mesmo, né? Como eu comentei, gente, é coisa assim, de cada 10, 20 processos, cada 10 processos, 8 é aposentadoria especial, falando sobre tempo especial. O que é o tempo especial, né? A aposentadoria especial, para quem não sabe aí, é aquela aposentadoria que as pessoas têm o direito de ter contagem diferente no seu tempo de contribuição, um tempo menor, porque ela está exposta a agentes agressivos, a coisas que fazem mal para a saúde mesmo, né? Então, assim, só para dar um exemplo, né? Existem, na regra anterior, antes da reforma, a reforma foi ali em novembro de 2011, antes da reforma funcionava assim, existiam 3 tipos de aposentadoria, 3 tipos não, aposentadoria especial, ela existiam 3 tempos, né? Com 15 anos, que era para quem trabalhava em mina, no subsolo, então a pessoa trabalhou 15 anos em mina, ali no subsolo, ela já tinha direito a se aposentar, ou seja, começou a trabalhar com 20 anos, com 35 ela já estava aposentada, trabalhando em mina, óbvio, minoria. Também com 20 anos, para quem trabalhava também em mina, só que na parte ali do subsolo, e a regra geral mesmo da aposentadoria especial é para quem era 25 anos, né? Quem estava exposto a ruído, agente químico, frentista, enfermeiro, pessoal que trabalha em fábrica, principalmente assim, em fábrica de imóveis, que faz com serraria, esse pessoal, então, tá muito exposto a ruído. O ruído é um agente que é muito, muito assim, comum da gente ver. E, então, na regra anterior, antes da reforma, se a pessoa tinha esses 25 anos de contribuição, 25 anos de trabalho, ela já se aposentava, não tinha que ter idade mínima, ou seja, então, como eu falei, se o cidadão tinha 35 anos, e fez 15 de tempo especial, ele podia se aposentar, sem nenhum problema, era regra, só que, né, a reforma veio para mudar isso daí, porque no sistema ele não ia conseguir se sustentar. Imagina, uma pessoa que trabalhou 15 anos, se aposenta lá com os 35, vai viver mais uns 45, né, contribuiu muito pouco para manter o sistema, né? Então, teve que ter aí essa alteração justamente para sustentar isso. Mas a reforma, né, respondendo até a pergunta daquela senhora, infelizmente, eu não podia responder, né, por questão funcional, eu não podia chegar para ela, senhoras, isso daí não é verdade, você tem, sim, direito, a reforma não acabou com a aposentadoria especial, eu não podia chegar e contar isso para ela. Mas se você tá ali, né, ouvindo essa conversa, você podia chegar e falar, não, você está falando aí não é assim, não acabou não, né, vamos conversar, vamos ver aqui como é que tá o seu tempo, né, existe uma regra de transição, existe agora a regra permanente, mas vamos ver como é que é a sua situação. E às vezes você podia até auxiliar aquela pessoa e ela é um potencial cliente, né, então isso é muito comum mesmo. E voltando aqui na aposentadoria especial, o que mudou hoje, né? Hoje mudou assim, ela não acabou, mas existe uma regra de transição, foi criado ali para tentar dar um equilíbrio no sistema, e essa regra, ela tem a regra permanente, que é para quem começou a trabalhar depois da reforma, e essa regra de transição, que é uma só no caso da aposentadoria especial, que é para quem já estava trabalhando ali, né? Antes de ser essa reforma, porque essas pessoas também não podiam ser prejudicadas de uma forma tão brusca. Teve, claro, um certo retrocesso, sim, se for comparar os dois sistemas ia ser muito ruim, a forma que ficou, mas não é algo assim impossível, não é algo que, não, agora não tem mais direito, existe algumas coisas que é possível ser feito para que essa pessoa tenha alcance essa aposentadoria de uma forma mais rápida. E isso basta você ter o conhecimento e saber verificar a situação da pessoa. Então, qual que é a regra de transição, né? Que seria aplicado no caso dessa senhora? Vamos chamá-la de Dona Maria. A Dona Maria, ela tinha ali os 20 anos de tempo de contribuição de atividade especial na saúde, e ela estava lá com seus 45 anos, então ela precisaria, na regra anterior, mais 5 anos, né? A regra de transição, agora, ela trouxe
uma pontuação. Então, o segurado, então a Dona Maria, para ela poder se aposentar com uma atividade especial, ela tem que somar 86 pontos. Esses 86 pontos, né, só para a gente, não vou perder muito tempo fazendo conta aqui, no caso dela, ela teria 65, a idade mais tempo de contribuição. Então, ela precisaria, em tese, trabalhar mais 21 anos, né? 21 anos não, desculpa, porque você pega o que está faltando e divide por 2 para fazer a soma. Então, ela tinha que trabalhar mais uns 11 anos. Só que uma coisa que muita gente não sabe, que não é comentado, e é por isso que é bom a gente conhecer a legislação, porque aí a gente consegue ajudar essa pessoa, é que, por exemplo, digamos que ela começou a trabalhar lá na área da saúde com seus 25 anos, mas ela já tinha 10 anos antes de tempo de contribuição. Esse tempo de contribuição anterior, ele soma nessa pontuação. Então, não tem que ser os 25 anos de atividade especial e mais a idade somar 86 pontos só de atividade em especial. Então, no caso dela ali, se ela trabalhou antes como secretária ou qualquer outra coisa, ela poderia somar esses, 10 anos, ela já tinha lá os 20, então ia dar 30 com 45, 75. No caso dela ia faltar, antes estava faltando 11, agora vai faltar 4, 4,5. Então, isso daí é o conhecimento que você podia pegar e falar para ela, não é assim, ó, vamos planejar, vamos sentar junto aqui, vamos planejar a sua aposentadoria, que hoje é o que tem muita gente fazendo renda com isso. A aposentadoria hoje, ela tem que ser planejada. Então, as pessoas, elas estão conseguindo fazer uma renda, não necessariamente só aposentando, né, ajudando as pessoas a se aposentar, mas ajudando elas a fazer um plano de aposentadoria, o que é bem comum e não é muito difícil, porque você só tem que ver a situação da pessoa ali, ver como é que ela, qual é onde ela se enquadra, e daí traçar um plano para ela, o que não é complicado, né? E tem muita gente que está fazendo renda com isso também. Não é só ajudando as pessoas a se aposentar. E hoje você consegue fazer isso de uma forma muito tranquila, muito ampla, porque o INSS hoje ele está trabalhando 100% digital, dá para se dizer assim. Principalmente depois da pandemia, as agências ficaram fechadas, mas isso não atrapalhou, porque todo pedido hoje, praticamente todo pedido é feito de forma digital. Quando não é feito de forma digital, você tem que ligar num 35 e daí você vai numa agência, mas assim, é raridade. O segurado, a pessoa, o cliente até tem que ir às vezes na agência para levar algum documento, mas hoje você junta tudo pela internet, faz tudo pela internet sem sair de casa e dando tudo certo, você o cliente ou você recebe lá a cartinha, ó, beleza, teu benefício foi deferido. Então, para quem quer trabalhar fazendo uma renda extra ou mesmo ajudar um amigo, um familiar ali, não, eu te ajudo, vamos lá. Não é complicado, vamos fazer pela internet aqui mesmo, é rapidinho, né? Você sabendo o que juntar, sabendo o que fazer, você não vai perder muito tempo. E o bacana disso é que você consegue não só fazer uma renda extra, mas ajudar as pessoas, né? A ter essa aposentadoria de uma forma mais rápida. Então, voltando aqui, né, no nosso exemplo ali da Dona Maria, você podia ajudar aquela pessoa, a Dona Maria, a programar, a planejar essa aposentadoria dela. Falar, vamos ver, não existe. A senhora falou que não existe mais aposentadoria especial. Não, existe, ainda existe. Então, vamos ver como é que está a sua situação aqui. Você ia pegar e ver as regras que se aplicam à aposentadoria especial. São regras específicas, não são muitas regras, mas você ia ver essas regras e olhar o CNIS, né, para quem não, o que é o CNIS? O CNIS é o Cadastro Nacional de Informação Social. Esse é o documento assim principal que qualquer pessoa que atua com o INSS ou que trabalha, que faz quer fazer uma renda extra ou que quer se aposentar, ele tem que saber ler o seu CNIS, né? E você ia pegar o CNIS dela ali e ia falar, olha, aqui ó, você tem esse tempo de contribuição que você não está somando, mas isso aqui soma na contagem da pontuação. E você já ia ali programar, planejar uma aposentadoria com ela, e para isso você ia, óbvio, você ia cobrar dela, né? Eu falava, quer, eu te ajudo, a gente senta, monta um planinho aqui e eu cobro de você. E se fosse no caso, se já tivesse o direito, muitas vezes é muito comum que a pessoa tenha o direito adquirido antes da reforma, você já podia pegar e falar, você já tem o direito aqui, eu faço para você e
Hoje, um advogado aí ia cobrar, digamos, da Dona Maria, uns 4, 5 mil reais para fazer isso, né? Mas a pessoa que está ali querendo fazer uma renda extra pode cobrar 1.000 reais por pedido que faz. E isso é bem mais barato do que cobra um advogado. Isso eu garanto com certeza. No meu dia a dia eu vejo lá, assim, os advogados eles cobram muito mais. E não é preciso ter uma formação jurídica para isso. Basta você saber ter o conhecimento de como enquadrar ali a pessoa e ler a situação dela. Então é bem tranquilo. É, e assim, eu vejo que não, é possível, né, nessa montagem do plano lá que você ia fazer para a pessoa, você ia ver assim, cumpriu as regras, cumpriu os requisitos, né? Sim, não sei. Você ia ver, porque existem hoje, então no caso da Dona Maria, existiriam 2 requisitos. Ela teria que ter a pontuação e a carência também, né? Quem já viu os posts aí, foi ontem eu coloquei um post sobre o que é carência. É, e ela teria que ter os 180 meses de carência e o seu tempo, os seus 86 pontos. Então, mas nessa análise que você faz, você também pode verificar, não, a aposentadoria especial antes era a melhor aposentadoria que existia. Para muitas pessoas, sim. Eu já vejo que não. Não é que não fosse melhor, porque como não tinha idade mínima e geralmente e não tinha idade mínima na regra anterior e não tinha o fator previdenciário, muita gente dizia, não tem fator previdenciário, é a melhor aposentadoria que existe. Mas muita gente só vê o fator previdenciário como um vilão. Necessariamente ele não é um vilão. É óbvio que 99% dos casos ele reduz assim, o valor da aposentadoria ou mantém estável. Mas 99% não, um pouco menos. Mas existem situações ou casos em que você pode ali verificar a situação da pessoa e ver, não, aplicando o fator previdenciário vai ser melhor, porque se o fator for maior do que 1, a renda dela é multiplicada pelo fator e vai ser maior do que se fosse sem o fator previdenciário. E tudo isso daí você pode orientar a pessoa e não é um negócio complicado. Às vezes a gente falando aqui alguns termos, algumas coisas, pode surgir dúvidas, mas no dia a dia você vai ver que é bem simples, é bem tranquilo. E é por isso que é importante ter esse conhecimento para ajudar as pessoas, né? Então, assim, a aposentadoria especial ela não deixou de existir, né? Você ia falar isso para a Dona Maria. A única coisa que a Dona Maria ia ter que saber, Dona Maria, agora é o seguinte, vamos traçar um plano aqui para você, para ver se você quer se aposentar mesmo como especial. Por quê? Né? Porque, digamos que a Dona Maria, ela falou ali que trabalhava na área de saúde, vamos falar que a Dona Maria é médica, né? Se você se aposenta como especial, a regra é que você não pode continuar mais exercendo atividade especial. Então, se a Dona Maria se aposentasse como especial, ela não podia mais clinicar, não podia mais ser médica. Né? E, né, vamos pensar no médico. O médico nenhum vai deixar de trabalhar ali aos seus 55, 60 anos. Eles trabalham muito mais tempo. Então, esse conhecimento, essa orientação que teria que dar para a pessoa, né? E você ia chegar ali para a Dona Maria e falar, Dona Maria, tem 3 coisas que a gente pode fazer aqui. Vamos ver aqui o seu planejamento. Você já pode se aposentar por tempo de contribuição, não precisa esperar especial, não. Você já tem tempo suficiente. E aí, quer ir lá? Não? Então você tem que esperar mais um pouco, ou você ia ver se existe algum período ali ainda que não está reconhecido no CNIS dela e tentar fazer esse reconhecimento para ela já se aposentar. Você ia dar essas alternativas para ela. E isso não é um negócio tão complicado, não. E a regra hoje definitiva, né, voltando da aposentadoria especial aí, caso surgisse alguém, olha, estou começando a trabalhar agora, quero planejar minha aposentadoria e eu trabalho nessa área. Chega lá um médico, né? Chega lá para você, quero fazer o meu planejamento. Qual que tem sido a regra hoje? E essa regra é hoje, né? É bom deixar isso bem claro, né? A reforma da Previdência, ela é constante, ela está sempre acontecendo. E hoje a regra é essa. A regra atual, no caso da aposentadoria especial, é a regra que soma a idade mais o tempo de atividade. Essa virou a regra geral. É a regra que está sendo aplicada para quem começa a trabalhar nessa atividade depois da reforma, depois de 13 de 11 de 2019.
Então, lá, o médico se formou no final de 2019, começou a trabalhar em 2020, vai lá e te procura em 2021. Olha, eu tô vendo que teve a reforma e muita gente está falando que nunca vai se aposentar, que é mentira, né? Vão se aposentar sim, não se preocupe, a aposentadoria não morreu. Eu quero já planejar aqui como que eu vou fazer para me aposentar. Então, ele é homem, homem ou mulher, no caso de aposentadoria especial, não tem diferença de idade. Hoje a regra é 60 anos de idade mais 25 anos de atividade especial. Essa é a regra geral, é a regra que está definitiva, tá? A regra de transição é para quem já trabalhava antes. Então, assim, você pode dar várias opções ali para a pessoa falar, olha, vamos traçar aqui, você pode trabalhar, pode fazer os 25 anos de atividade especial e se aposentar como especial, só que você tem que chegar aos 60 anos, ou seja, tudo isso daí vai impactar também na forma do recolhimento que a pessoa vai fazer, ou você pode fazer se programar para se aposentar por tempo de contribuição aos 65 anos e tendo o tempo de contribuição necessário. E todo esse planejamento, todo esse traçado, você ia dar para a pessoa ali, ó. Tá começando agora aí com seus 25 anos, vamos traçar o teu plano, que é melhor você começar mais cedo e daí você já tem uma estratégia para poder garantir sua aposentadoria lá no futuro. E assim, eu vejo que é uma área muito vasta, essa área que envolve a aposentadoria, a previdência como um todo. Ela é uma área muito ampla, né? Como eu falei no começo da live, hoje existem mais de 80 milhões de segurados no Brasil. Esse número não tende a diminuir, óbvio que a gente não vai ter esse número para sempre, mas assim, é um número muito grande, porque sempre vai ter alguém trabalhando, sempre vai ter alguém deixando de trabalhar. Você sempre vai conhecer alguém que você pode ali ajudar, ou seja um amigo, um parente, uma pessoa que você está passando na rua, igual eu podia ali falar com a nossa Dona Maria, que eu dei o exemplo aqui, né? Se eu pudesse, no caso, eu não podia, mas se eu pudesse, eu podia chegar e falar para ela, olha, não, vamos conversar aqui, ó. A senhora está falando que não tem mais, mas tem sim, né? Tá aqui o meu contato, né? Deixa eu te contar, eu faço para você uma verificação rápida ali no seu CNIS, te falo o que mudou e o que você pode fazer. Então, eu vejo assim que é muito legal ter esse conhecimento e meu objetivo mesmo é simplificar ele. Eu sei que eu falei bastante coisa, tem muito número, muita coisa assim que eu fui falando aqui, mas dá para simplificar bem. Então, se fosse para simplificar, a primeira coisa que você teria que fazer, chega alguém e fala, eu queria me aposentar como especial, mas não sei se eu tenho direito. Primeira coisa que você teria que fazer é pegar e ver o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais da pessoa. O CNIS você acessa como? Através do login da pessoa, você acessa pela internet. A pessoa tem que ter o cadastro lá no portal Meu Cidadão ou Meu INSS. É um cadastro que é feito na hora, é rápido de fazer. Você pode fazer junto com a pessoa, ou pegar os dados dela e fazer na tua casa mesmo, é bem tranquilo. Se tiver alguma pendência, aí a pessoa tem que ir até uma agência do INSS, mas assim, não é comum ter pendências, pode ser que exista, pode, mas é coisa rápida de resolver. A primeira coisa então que você teria que fazer, acessar o CNIS, verificar o CNIS da pessoa. Não, aqui ó, você já tinha direito para se aposentar em 13/11/2019, então vamos aqui já dar entrada no teu processo de aposentadoria. Você vai se aposentar na data que a gente der a entrada, vai passar todo o trâmite ali, mas você já pode se aposentar. Você ia ver o CNIS, não, você não tem tempo ainda, mas veja bem aqui, você tem 20 anos de contribuição, você tem 10 anos lá que você fez que não era atividade especial, e você já tem aí os seus 50 anos, já está quase atingindo, faltam 3 anos para você então. Então, vamos traçar aqui o teu planejamento, porque você vai precisar de 5, no caso, precisa de 25 anos de atividade especial. Nesses 5 anos, você já vai se aposentar. Você já deu essa orientação para a pessoa. Ou a outra coisa que acontecer é chegar a pessoa lá e você ia falar, você está começando agora, então vamos traçar o teu plano aqui. Você pode fazer, começar a recolher mais perto, você não precisa recolher todo o tempo
de contribuição aí. Você vai trabalhar, começou aos 25, vai poder se aposentar aos 60. Então, são aí pelo menos 35 anos de contribuição. Mas se você quer se aposentar no especial, não vai recolher os 35 anos no teto, não vai somar tudo isso. Então, é tudo uma questão de você saber como orientar melhor a pessoa, fazer esse planinho para ela. E é isso, assim, que eu vejo que é, que é bem possível de se fazer no nosso dia a dia. Realmente meu objetivo é simplificar ao máximo essa questão previdenciária. A gente hoje, né, quem trabalha com a área previdenciária, principalmente na defesa, a gente está com uma política de reduzir, simplificar ao máximo as nossas manifestações, a forma como a gente fala, porque não adianta a gente ficar enrolando, né? A gente não está de enrolação aqui. O negócio é preto no branco, é assim, assim, e pode isso, não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo. Não tem, mas tem isso, mas tem aquilo. Não. O meu objetivo aqui é trazer tudo. Ó. Pode isso, 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 isso. Não pode isso, 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 isso. E acabou, ponto final. Sem né, sem esquecer, mas tem a interpretação tal, tal, tal. Não, tudo isso daqui a gente vai trazer de forma simplificada, de forma bem fácil de entender e a pessoa vai ter esse conhecimento, vai adquirir para a vida mesmo, para a vida dela, para ajudar um amigo, um familiar, ou, como eu já falei aí, fazer uma renda extra. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira comentar. Eu acho que não surgiu nenhuma dúvida, eu sei que eu fui falando bastante coisa, mas no decorrer do, do, dos meses, das semanas, eu vou colocando mais conteúdos e tentando não, eu vou deixar ele de forma bem simples, bem clara, né? Porque o conhecimento, ele estando claro de forma simplificada, ele é o mesmo do que o conhecimento complexo. Você sabendo o que fazer, como pedir, você não precisa não precisa estar um negócio todo cheio de juridiquês, né? É tudo muito novo. Realmente, é tudo muito novo mesmo, Sueli. Mas não é complicado, como eu já falei. Ele é fácil de entender à medida que você vai adquirindo esse conhecimento. E não é difícil, não é complicado. Eu vejo que tem muita gente hoje que não tem formação jurídica, que faz uma renda muito alta, muito boa com o INSS. Com certeza eu vou passar mais informações, né? Qualquer dúvida também que você tiver aí que eu possa responder, porque eu só posso responder questões que não envolvam caso concreto mesmo, né? Mas eu respondo o que diz a legislação, como que verifica, como que vê. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no privado que eu passo. E eu vejo assim, que esse assunto, ele, por mais que ele pareça complexo, complicado, ele não é. Como você falou, é tudo muito novo, mas é fácil de você chegar lá, assim, de você pegar esse conhecimento e adquirir e poder usar mesmo, né, para o seu dia a dia, para ajudar as pessoas. É bem bacana, assim, essa área ela é muito legal porque ela tem uma amplitude bem grande. E como você pode trabalhar de qualquer lugar, ela te possibilita essa liberdade, né? Você faz o que você atende as pessoas da onde você estiver e é seguro, né? Você tendo ali, tomando suas medidas, né? Fazendo um contrato, né? É bem tranquilo, bem seguro. E existem várias e várias formas de você trabalhar ou fazer qualquer coisa nessa área, assim, porque é uma área bem rica, né? Então, eu acho que é isso, né? Como é tudo muito novo, eu sei que devem ter surgido bastante dúvidas, mas eu vou esmiuçar isso, de tentar simplificar, pôr uns quadrinhos, assim, nos posts aí, para deixar bem fácil de entender mesmo, beleza? E, bom, gente, acredito que é isso, né? Na terça-feira, então, às 7h30 da manhã, a gente tem mais uma live. E
terças e quintas, a gente vai estar tendo nosso encontro semanal para a gente poder estar destrinchando essa legislação previdenciária e deixando ela bem simplificada para o nosso dia a dia aí, tá ok? Então, um abraço, boa noite. Qual o primeiro passo? Tem alguma matéria que eu já possa ler, tomar conhecimento? Olha, Sueli, o primeiro passo que eu digo, que eu recomendo para qualquer pessoa que está começando nessa área é, é saber ler o CNIS, né? Saber ler o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É lá que está a vida contributiva da pessoa, né? É lá que diz assim, os vínculos de trabalho, quanto tempo de contribuição essa pessoa já tem. Você inclusive vai verificar se está correto os vínculos que estão lá, se eles estão corretos, se não está faltando alguma informação, se está completo. É muito comum. Tem muito erro no CNIS, porque o INSS ela é a maior autarquia do país. Ela atende milhões e milhões de segurados, e os erros às vezes são de sistema, às vezes são humanos, e é bem comum. Às vezes você está lá, a pessoa já tem o tempo de contribuição, mas por um erro no CNIS, na hora que ela deu entrada no pedido de aposentadoria, foi porque o cálculo é feito pelo sistema de forma automática, acabou computando menos tempo, e você vai lá, olha na carteira de trabalho da pessoa e vê, não, aqui ela tinha um vínculo de 10 anos e computou 4. É bem comum isso acontecer. E então, o primeiro passo para isso mesmo é saber ler o CNIS, e ver também. A primeira coisa que você tem que fazer é comparar o CNIS com a carteira de trabalho e verificar também se existem outras atividades que a pessoa desenvolveu, principalmente como contribuinte individual, né? Contribuinte individual ou facultativo, tem lá o seu carnê de recolhimento, recolheu certinho, tá dentro recolheu dentro do valor mínimo, dentro dos 20% do salário mínimo, então tá tudo certo, não tá constando no CNIS. Primeira coisa que tem que fazer antes no pedido mesmo, quando vai dar entrada no pedido de aposentadoria, é falar, vamos arrumar o CNIS, né? Já no requerimento você fala, tá faltando, o CNIS não tá constando tal e tal data. Então é o primeiro passo, assim, para começar a entender essa matéria, essa área, é saber ler o CNIS. Não é difícil, porque ele é basicamente o que eu falei, ele tem o histórico de vínculo de trabalho da pessoa. Lá diz, começou a trabalhar em tal data até tal data, tal data até tal data. E você vai comparar isso com a carteira de trabalho. Estando certinho, você vai ali somar o tempo de contribuição. Hoje existe planilhas automatizadas na internet, disponibilizadas pela própria Justiça. É o que eu uso no meu dia a dia de trabalho, inclusive. Eu uso essas planilhas para, às vezes, fazer alguma proposta de acordo ou verificar mesmo se a própria soma do INSS está correta. Então, o primeiro passo seria esse. Eu vejo que, assim, se você gosta de ler a legislação também, aí eu já não sei. Também é bom ler, dar uma olhadinha na reforma, na emenda da reforma. Ela trouxe várias regras de transição, existem regras ainda anteriores que também existem, mas a emenda é a emenda 103 de 2019. Se você digitar no Google lá EC 103, já ela vai aparecer de primeira, e dá uma olhadinha, dá uma lidinha nela. Ela não é muito longa, e lá atrás tudo que mudou está lá, né? Existem algumas questões que ainda estão pendentes de uma lei complementar e coisa e tal, mas tudo que mudou já está lá. Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? Mas é basicamente isso, assim, você começar pelo CNIS, sabendo dar uma olhadinha no CNIS, ver o que está lá, e daí você vai comparar, né? Ver se a pessoa, você quer se aposentar por tempo de contribuição, vamos ver quanto tempo que você tem, vamos ver se tem algum período aí que não está somado. Às vezes a pessoa tem uma atividade rural também, que ela começou a trabalhar ali com seus 12 anos,
E não vai, provavelmente não vai estar no CNIS, a não ser que ela já tenha feito um pedido antes de averbação. E se ela tem isso, tem um princípio de prova, ela tem como fazer esse pedido e isso conta como tempo de contribuição. Então, o primeiro passo mesmo é esse, dar uma olhadinha na emenda, e também começar a ver um CNIS, né? Se você, acho que digitar no Google aqui, CNIS, acho que eu nunca fiz isso, mas deve aparecer um modelo lá. Deixa eu ver. Se digitar em imagem, ali aparece um modelinho e, é basicamente isso, assim. Então, eu não acredito que, que já deu para dar uma ideia geral do que tem que ser feito, assim. Mas eu vou trazer bastante coisa, assim, sobre isso, como que vê, onde que acessa, como que acessa, o que você tem que ler lá no CNIS, como que você faz para... Ah, tá faltando um vínculo aqui, como é que eu faço? Tudo isso daí eu vou trazer mais para frente, vou mostrar como que faz. Você faz, né, como eu falei, tudo online. E as regras mesmo elas são poucas. São poucas, você só tem que saber onde que se enquadra cada situação das pessoas. Tá ok? Então é basicamente isso, assim. Vocês têm mais alguma dúvida? É bastante conteúdo que parece assim que tem, mas é, é bem tranquilo assim de ir pegando ele. Bom, então tá certo. Ok, então. Então tá bom, Sueli. Então a gente vai conversando, né? Vou trazendo mais conteúdo nas próximas lives para deixar isso bem esmiuçadinho, assim, bem claro pra gente. E, bom, então é isso, né? Uma boa noite e a gente se vê na terça-feira, então, às 7h30 da manhã. Tá ok? Um abraço. Tchau, tchau.